Então, bom dia a todos, pessoal. Um prazer estar aqui falando com vocês. Sejam muito bem-vindos aos colegas que estão começar agora a aderir à nossa reunião semanal. A gente rotineiramente, já há uns 3 anos, faz uma reunião nas quartas-feiras, em que o propósito é manter o grupo atualizado sobre os principais artigos que vêm sendo publicados nas grandes revistas de arritmia, e dessa forma trazer uma discussão informal sobre temas ainda não, sobre assuntos que já estão na moda, mas talvez não tenham ainda essa penetração tão grande no Brasil, sobre atualizações de fato nos guidelines, sobre novas técnicas, sobre conceitos mais aprofundados, tentar trazer isso de uma forma leve, tentar simplificar um pouco os artigos de arritmia. Arritmia é um assunto que as pessoas às vezes fogem um pouco, ainda acham um tema difícil, acham muito complexo e por isso não se aprofundam muito. Meu nome é Clóvis, eu trabalho aqui no serviço da Clínica Ritmo do Hospital SOS Cardio, sou eletrofisiologista intervencionista, trabalho com marca-passo e ablação de arritmia. Hoje eu vou apresentar um tema ainda não publicado, é um artigo pré-publicação da Heart Rhythm desse mês. É um trabalho chinês que fez uma coleta de pacientes, fez uma inscrição de pacientes que foram submetidos a TAV, e esses pacientes acabaram precisando de marca-passo e fizeram uma comparação como que vai o paciente em relação a desfechos clínicos quando recebe um marca-passo convencional ou quando ele recebe um marca-passo com estimulação da área do sistema de condução do ramo esquerdo, certo? Então, para começar, gente, a TAV vem se tornando, ela já se tornou, na verdade, o tratamento estándar para paciente idoso com estenose valvar aórtica severa e um alto risco cirúrgico, né? O procedimento ele se aperfeiçoou de forma muito rápida, teve uma boa aceitação pelo fato do paciente não necessitar mais fazer um procedimento com um procedimento aberto, com todos os riscos da circulação extracorpórea, com todo o pós-operatório que é complexo para o paciente idoso. E apesar das próteses terem se modificado e se aperfeiçoado ao longo do tempo, a injúria do sistema de condução, ela é muito comum. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Isso se deve devido ao fato, vocês provavelmente estão vendo aqui o meu mouse junto do sistema de condução em amarelo. A injúria ao sistema de condução é muito comum pela íntima relação que tem a válvula aórtica com o tronco do sistema de His. Então, na hora da expansão da prótese, a gente tem uma grande calcificação do anel, e essa calcificação, ao longo do tempo, principalmente por esclerose, ela pode ter já acometido o sistema de condução, pode ter havido algum processo inflamatório, degenerativo do sistema elétrico, e a partir do momento que eu dilato a prótese, dilato o balão, realizo o pré-procedimento do implante, eu comprimo essa região e posso acabar provocando um bloqueio atrioventricular total. Grande parte dos pacientes, para quem acompanha, o pessoal da ECO, o pessoal da hemodinâmica que acompanha bem esses procedimentos, acaba observando que praticamente todos os pacientes apresentam algum grau de bloqueio transitório, tanto que é de rotina manter o paciente com um marcapasso provisório durante o procedimento, e em alguns casos a gente mantém esse marca-passo provisório por 24 a 48 horas, dependendo da qualidade do sistema de condução pré-procedimento. Pacientes que já têm algum grau de bloqueio atrioventricular de primeiro grau, paciente que já tem um bloqueio de ramo direito, a gente acaba deixando esse marca-passo provisório por um tempo maior, devido ao risco de apresentar o BAVT. A relação da válvula aórtica com o sistema de condução ela é maior no RIS e ramo esquerdo. Então, na hora que eu inflo a prótese, eu tenho um grande risco de acabar provocando um bloqueio do ramo esquerdo e um bloqueio do sistema de condução proximal, certo? Então, mesmo com os novos avanços das próteses, pela própria característica da doença, é um risco, né, perene, vamos dizer assim, ele ainda se sustenta esse risco de bloqueio atrioventricular total após o procedimento. Lembrando que também na troca valvar aórtica pode acontecer o bloqueio atrioventricular total
em incidências bastante significativas. Os trabalhos prévios de marca-passo em pós-implante de TAV, eles tiveram um resultado muito negativo, até como um definidor de mau prognóstico no paciente que acaba tendo que colocar marca-passo. Isso, historicamente, pelo implante de marca-passo convencional, certo? E o marca-passo convencional, ele começa a provocar desincronia mecânica, ele tem uma chance de provocar dilatação cardíaca, piora da fração de ejeção e, concomitantemente, reinternação hospitalar por conta disso. Os trabalhos contemporâneos de estimulação cardíaca, todos eles vêm trabalhando a ideia do marca-passo fisiológico. E ele ganha do marca-passo convencional em absolutamente todos os cenários. Não há justificativa no vigente ano, com o treinamento já presente nas equipes de eletrofisiologia, para seguir fazendo implante de marca-passo convencional. Seria apenas a partir do momento que há o fracasso da técnica do marca-passo fisiológico, que é progressivamente mais incomum, a gente tem uma justificativa para hoje realizar um implante de marca-passo convencional. Em breve, a gente acredita que os guidelines mudarão e será até considerado uma má prática clínica o implante do marca-passo convencional. Quando a gente avalia as últimas meta-análises, o marca-passo fisiológico ele vem sendo trazido como primeira opção de estimulação para absolutamente todos os cenários. E já existem meta-análises que tratam exatamente do implante do marca-passo fisiológico no pós-operatório de TAV. Porém, esses trabalhos de TAV em específico são com grupos muito pequenos, inferiores a 100 pacientes, e por períodos de follow-up inferiores a 2 anos. O que não nos traz ainda um real cenário de como que esse paciente vai ir ao longo do tempo. E quando a gente fala de marca-passo fisiológico, inicialmente foi tentado por um bom tempo o implante do eletrodo no sistema no tronco de His. Só que, como eu mostrei na imagem para vocês anteriormente, o tronco de His ele fica junto da prótese, né? Ele é um dos primeiros pontos a ser comprometido durante o implante da TAV. Então, acaba tendo uma mais alta taxa de insucesso no implante, com limiares mais altos, do que o implante no ramo esquerdo, que é uma posição um pouco mais abaixo. E essa posição ela é vantajosa tanto em durabilidade de bateria como facilidade técnica, já que a gente não vai ter essa barreira mecânica que é a prótese. O objetivo do trabalho, então, ele é muito simples, é avaliar quais são as diferenças nos desfechos entre pacientes submetidos à estimulação fisiológica ou convencional após o implante da TAV. Né? Pegar uma corte ampla por um período de acompanhamento maior e avaliar se um eletrocardiograma que fica nesses critérios que vocês podem ver em vermelho tem condições de ser equivalente ao que fica nesses critérios, como vocês podem ver em verde, que é o marca-passo fisiológico. O marca-passo fisiológico, como esse eletro aqui do nosso grupo, ele acaba trazendo uma estimulação sinérgica para o ventrículo esquerdo. A gente reduz o tempo de ativação do ventrículo esquerdo, pois a maior parte da ativação ela vai acontecer por um sistema elétrico próprio do paciente, e não de forma muscular, célula a célula, como o caso do marca-passo convencional. Um QRS mais estreito significa uma ativação mais rápida do coração, e dessa forma, por tecido próprio, e resultando numa sinergia contrátil, numa sincronia mecânica, numa melhora do débito cardíaco. Os anestesistas que comumente estão conosco, eles acabam observando, às vezes, nas curvas de PAM, uma imediata recuperação da pressão do paciente a partir do momento que ele passa a ser estimulado de forma fisiológica, nas situações em que a gente faz um upgrade. Não é incomum um paciente vir para a consulta de eletrofisiologia em uso de um marca-passo convencional e ser necessário esse upgrade para marca-passo fisiológico, e dessa forma a gente inclusive tratar a insuficiência cardíaca provocada por um marca-passo convencional, tradicionalmente posicionado na ponta do ventrículo direito. O trabalho se tratou de uma corte retrospectiva, multicêntrica, porém de uma nacionalidade apenas, são 3 hospitais chineses. O ritmo de produção chinesa, ele é famoso, né? A gente teve um nascimento da estimulação fisiológica do ramo esquerdo na China,
eles tiveram uma rápida aderência, um rápido treinamento dos médicos para o implante adequado do marcapasso de estimulação do ramo esquerdo. Desde 2018 pegou muito forte lá e ficou muito incomum na China, nos grandes centros pelo menos, o implante de um marcapasso convencional em todos os cenários, porque eles rapidamente, como nasceu lá a terapia, eles conseguiram difundir essa ideia muito fácil na sociedade deles. Então, se pegaram 237 pacientes que fizeram TAV de 2014 a 2021 em 3 grandes hospitais, fez um acompanhamento ao longo de 5 anos. A nossa amostra ela era composta por esses pacientes, em que o grupo intervenção passou a ser o implante do marcapasso fisiológico, especificamente na área do ramo esquerdo, o grupo controle, o implante do marcapasso convencional, e os desfechos abordados no trabalho foram mortalidade geral, a reinternação por insuficiência cardíaca, tanto avaliada individualmente quanto em desfecho composto com a mortalidade geral, e o impacto que vai ter o implante do marcapasso no paciente que fez TAV na fração de ejeção. Como eu disse, era um paradoxo, era um critério de mau prognóstico, o implante do marcapasso pós-TAV, e se tratou de avaliar se isso, na situação de estimulação do sistema excitocondutor, vai se sustentar também. Foram excluídos, logicamente, os pacientes que já apresentavam o uso do marcapasso antes do procedimento de TAV, os pacientes que iam fazer uma reintervenção, né, o valve-in-valve, aqueles que precisaram fazer uma modificação do procedimento por catéter para procedimento aberto, no caso da troca valvar na aórtica. Quem apresentou morte transoperatória foi retirado da amostra, e se o paciente apresentava uma indicação já de implante de ressincronizador, ele não passou pela avaliação, né? Então, a gente está tratando principalmente de pacientes sem marcapasso e que não possuem insuficiência cardíaca e bloqueio de ramo esquerdo, né? Que quando tem esses dois componentes acabam indo para implante de recinto, muitas vezes antes de mexer na válvula. Então, o procedimento do implante do marcapasso, ele tinha indicação quando o paciente apresentava um BAVT ou BAV avançado após o procedimento, uma bradicardia sintomática severa, ou seja, sintomática, né, com repercussão neurológica, com repercussão hemodinâmica, ou se por eventual avaliação da equipe da eletrofisiologia havia indicação do procedimento. O material utilizado foi o material pioneiro nesse cenário, que foi o material da Medtronic, foi a primeira bainha, o primeiro eletrodo a ser utilizado nesse sistema. Eles mantiveram o mesmo durante todo o trabalho. E tinha que haver critérios de captura do sistema de condução. Nas redes sociais, a gente tem visto cada vez mais que muitos estão tentando realizar o implante do marcapasso fisiológico, mas as pessoas acabam postando muitas vezes apenas a imagem da radioscopia, e não colocam o eletrocardiograma, para a gente ver se de fato está se fazendo uma captura do sistema de condução. Porque eu posso muito bem colocar uma bainha dentro do coração, tentar o implante do eletrodo, não obter sucesso e dizer que é um marcapasso fisiológico. O marcapasso fisiológico, além do implante no septo profundo, ele requer a captura do sistema elétrico de condução. Senão, eu estou realizando apenas uma estimulação septal. Então, eu tenho que penetrar o meu eletrodo através do septo, atingir o ramo esquerdo e apresentar critérios eletrocardiográficos e elétricos de captura do sistema de condução. E eles foram bem categóricos quanto a esse tema. Havia necessidade de sucesso no implante e na captura do sistema de condução para ser considerado um marcapasso fisiológico. Senão, o paciente faria parte do grupo da estimulação do ventrículo direito, né? Os critérios são mais específicos para quem é que faz implante, então existe a necessidade de ter, além desse padrão QR que eu mostrei no primeiro eletro de vocês, em V1, ter mais a soma de um critério, que seria registro de um potencial de ramo esquerdo, a mudança de captura seletiva para septal ou de não seletivo para seletivo, isso é bem específico, e um tempo de ativação do ventrículo esquerdo, que é medido da espícula da estimulação até o pico da RV5 ou V6, inferior a 90 milissegundos, que vai nos dizer que a gente ativa rapidamente o ventrículo esquerdo. V5 e V6 são derivações intimamente relacionadas à parede lateral e à ponta do ventrículo esquerdo. Quando eu tenho um tempo de ativação deles extremamente estreito, quer dizer que eu tenho uma ativação por sistema excitocondutor.
As características dos grupos foram bastante homogêneas, foi feita uma divisão pareada, não houve cegamento nem nada dessa parte, o que pode trazer algum viés, mas era uma população com uma idade média de 70 anos, acima de 70 anos, desculpe, logicamente, paciente submetido a TAC, estava em capacidade funcional mais avançada, 3/4, uma boa porcentagem deles. A fração de ejeção era predominantemente normal, o grupo de pacientes com fração de ejeção reduzida era um pouco inferior, né? E o que, antes do procedimento, a maior parte dos pacientes tinham um QRS estreito, né? Porque nem eu disse, não eram pacientes que tinham indicação já de um ressincronizador. Por isso que não tinham, em sua grande maioria, fração de ejeção reduzida, e também não teve um grande número de pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, que poderia, inclusive, ser um cenário pior, assim, que a gente tem conhecimento que o paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo, com disfunção ventricular e coloca um marcapasso convencional, ele consegue pior ainda do que os demais, certo? Quanto às características do implante da TAV, houve uma modificação ao longo do tempo, então, como eu disse, o marcapasso fisiológico, a estimulação do ramo esquerdo, ele entrou em 2018. Os primeiros procedimentos eles foram feitos com a Core Valve, então, na época, ainda nem existia marcapasso fisiológico, com uma distribuição um pouco mais diferente, assim, a única coisa que dá para se levar em consideração aqui quanto ao tipo de prótese, né? Mas houve também ingresso de pacientes com marcapasso convencional, com os modelos mais novos de prótese. E quanto a resultados transoperatórios, nada significativo do ponto de vista, né, aqui de algum problema maior da cirurgia que possa trazer um resultado pior para um grupo ou para outro. Quanto aos resultados trazidos após o implante do marcapasso, então, paciente admitido, feita a TAV, observado bloqueio atrioventricular total, indicado implante de marcapasso, metade foi para marcapasso convencional, metade foi para marcapasso fisiológico. Grande maioria dos pacientes, 85 a 87%, foram para marcapasso bicameral, certo? Que se viu de diferente entre um grupo e outro? O principal critério foi que o paciente que foi submetido ao implante do marcapasso convencional, a partir do momento que implanta o marcapasso, ele tem um aumento abrupto do QRS, o que não se repete no paciente que apresenta, que é levado ao implante do marcapasso fisiológico, que esse paciente ele consegue manter um QRS mais próximo ao normal, o que resultou em uma classe funcional pior quando a gente avalia uma piora de classe funcional ou uma não tão grande melhora de classe funcional após o implante de TAV em relação ao paciente que botou um marcapasso fisiológico. E não havendo diferença entre a taxa de estimulação ventricular, porque se a gente fosse ter um grupo em que, piorou mais a capacidade funcional em quem botou marcapasso convencional, mas é porque o marcapasso fisiológico estimulou menos. Não, os grupos foram homogêneos entre a taxa de estimulação e houve uma piora da capacidade funcional nos pacientes que botaram marcapasso convencional. Quanto aos desfechos de mortalidade, não acabaram tendo impacto, colocar um ou outro, provavelmente pelo tamanho da amostra e também provavelmente apesar de serem 5 anos, o maior trabalho, o maior follow-up da história, ainda não ser um tempo suficiente para a gente implicar alguma mudança em mortalidade, né? Essa obsessão por mortalidade, ela não acaba sendo o marcapasso fisiológico vantajoso em relação ao convencional, principalmente em grandes centros em que a gente tem um bom acompanhamento do paciente, como vocês podem ver nessa curva aqui, sem a modificação, sem relevância estatística entre o uso de um ou outro. Quando a gente faz uma análise unimultivariada, se obteve um resultado melhor no marcapasso fisiológico quanto à taxa de reinternação. Então, o paciente que tem implanta o marcapasso fisiológico fica com QRS melhor, tem uma capacidade funcional melhor e reinterna menos do que o paciente que faz o implante do marcapasso convencional pós-TAV. Essa taxa de insuficiência cardíaca e rehospitalização também foi
observado é que ela se atribuiu muito à melhora de fração de ejeção muito superior nos pacientes que tinham implante de marcapasso fisiológico em relação aos pacientes que têm marcapasso convencional. Em vermelho tem marcapasso convencional e em azul tem marcapasso fisiológico. Isso muito mais relevante nos pacientes com uma fração de ejeção melhor do que nos pacientes com fração de ejeção reduzida. Nos pacientes com fração de ejeção reduzida, o principal impacto foi, de fato, o implante da prótese. Mas, ao longo do follow-up, houve uma tendência que, pela interrupção do procedimento, não se pôde ver se ela iria seguir se distanciando uma curva para a outra, mas houve uma tendência a uma melhora da fração de ejeção em quem colocava o marcapasso fisiológico, em relação a quem colocava o marcapasso convencional. Né? Conclusão, finalmente, foi o primeiro trabalho a divulgar os resultados de longo prazo para a estimulação da área do ramo esquerdo em paciente pós-TAV. A estimulação da área do ramo esquerdo é associada à redução significativa da reinternação por insuficiência cardíaca comparada à estimulação convencional. Não houve diferença significativa na incidência de morte ou desfecho composto, de morte e internação. Isso pode ter algum viés por parte, na discussão do trabalho, eles trazem isso até. Não houve cegamento, não houve talvez um tempo suficiente para a gente ver isso. Os pacientes são pacientes de alto risco, a gente está tratando de pessoas mais graves, então às vezes não se consegue comprovar isso através de um trabalho só com 250 pacientes, que há uma diferença significativa de mortalidade de um grupo ao outro. Há um melhor aumento da fração de ejeção com a estimulação fisiológica, assim como da classe funcional, o que nos leva a acreditar que é melhor, e não há o porquê não realizarmos essa técnica. Né? Esse caso a gente fez aqui no SOS mais ou menos 30 dias atrás, em que o paciente apresentou o implante de uma prótese, após o implante de uma prótese, evento de BAVT na UTI, ficou com o marcapasso provisório mais de 72 horas, se tentou desligar o marcapasso provisório, ainda apresentava períodos de bradicardia importante e também de BAVT intermitente. Fomos para o procedimento de implante do marcapasso fisiológico, com critérios de sucesso de captura do sistema de condução. O procedimento não tem nenhuma limitação técnica devido à prótese, a gente acaba usando ela como referencial anatômico para achar o sistema de condução, coloca o eletrodo um pouco mais abaixo da região da prótese, aqui, como vocês veem na imagem, e penetra até o lado do endocárdio do ventrículo esquerdo, guiado por eco transesofágico. Nossos colegas anestesistas conseguem nos ajudar no eco transesofágico para nos guiar e aumentar até a nossa taxa de sucesso do procedimento. Como vocês veem aqui, teve um QR em V1, né? Ativação do lado esquerdo do coração tá ok. O LVT desse paciente ficou menor que 80 milissegundos, ficou um resultado excelente, o QRS foi estreito. Já retornou no consultório comigo, o paciente está super bem e mantém esse padrão eletrocardiográfico. Né? Esse procedimento, ele também, no passado, ele demorava mais. Hoje a gente consegue fazer um marcapasso fisiológico aí um tempo inferior a 1 hora, bem inferior às vezes. Os pacientes não têm uma evolução pós-operatória desfavorável quanto a isso, é equivalente a uma recuperação de uma cirurgia de marcapasso convencional. E como eu comecei falando hoje, não há argumentos para a gente insistir no implante de marcapasso convencional. Não tem como um eletrocardiograma que fica dessa forma ser equivalente a um eletrocardiograma que fica com estimulação convencional. Né? A dissincronia provocada pelo marcapasso convencional ela é muito até perigosa ao longo do tempo para o paciente. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu vou ficar atento ao chat aqui. Se vocês quiserem abrir o microfone e fazer alguma pergunta para o grupo, que a gente também está à disposição. E reforçando o convite para a próxima semana, a gente todas as semanas estará fazendo essas reuniões, trazendo algum tema relevante para vocês, alguma coisa nova, algum artigo de revisão. E também tirando alguma dúvida sobre aulas passadas ou até a aula que a gente estiver apresentando. Muito obrigado.